Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo White e é um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Esta guerra, que podemos dizer assim que tem vários fatores, mas nesse momento nós não queremos discutir os fatores da guerra, mas queremos apelar e pedir o seu gesto solidário em favor de Cabo Delgado através da Associação da Igreja que Sofre. Neste momento não importa discutir os fatores da guerra, mas sim apelar à ajuda para com Cabo Delgado. As palavras do padre Edgar de Silva dizem tudo sobre a urgência do momento, dizem tudo sobre a urgência da ajuda para com as populações do norte de Moçambique, vítimas de uma das mais significativas ofensivas terroristas da atualidade. Cabo Delgado está sob ataque de grupos armados que pertencem ao Daesh, a organização jihadista Estado Islâmico, e há cada vez mais pessoas em fuga. Há cada vez mais famílias a viver em campos de deslocados e a depender da ajuda da Igreja ou de outras instituições de solidariedade. Depois da ofensiva terrorista contra várias localidades, de que falámos aqui na semana passada, as palavras agora deste sacerdote ganham ainda mais importância e vão estar no centro do programa que está a começar agora. Mas vamos começar por outro continente. Vamos até à América. Vamos ao encontro de diversos protagonistas da Igreja no Peru, um país situado na América do Sul. A pobreza, as dificuldades de vida, no dia-a-dia de grande parte das populações e o trabalho absolutamente notável da Igreja, de irmãs, de sacerdotes, de catequistas, que são tantas vezes a única esperança para estas pessoas, para estas famílias, são elementos comuns que encontramos no Peru. E para nos falar de tudo isto, vamos até um sítio muito especial, o lugar mais alto do mundo habitado por pessoas. Catarina, que lugar é este? Bom, Paulo, este lugar chama-se La Rinconada, fica situado então nos Andes, a 5.000 metros de altitude, e pertence então à prelazia de Santiago Apóstolo do Ancané, que pertence por sua vez à Arquidiocese da Arequipa. Muito bem, apesar destes nomes todos, este é um lugar de facto inóspito, mas mesmo assim habitado. Sim, Paulo, é de verdade. Portanto, as condições de vida são de facto dramáticas, são muito difíceis. Em La Rinconada falta quase tudo, Paulo. Dou apenas aqui alguns exemplos aos nossos telespectadores para perceberem quais as dificuldades do dia-a-dia da população. Portanto, nesta população, que relembro que vive a 5.000 metros de altitude, portanto, não há rede de esgotos, não há recolha de lixo, muitas casas são tão miseráveis, Paulo, que não têm janelas, e o ar é tão rarefeito que, porque estamos a 5.000 metros de altitude, não é? Que custa até respirar, claro. Mas mesmo assim, apesar de tudo isso, vivem lá pessoas e há até uma povoação. Mas quem é que aceita viver em condições assim tão duras, tão miseráveis? Bom, Paulo, a maioria são garimpeiros, portanto, a maioria dos habitantes desta povoação, de La Rinconada, são garimpeiros, portanto, e tudo o que disse, tudo o que descrevi, ainda é preciso acrescentar, Paulo, que em alguns dos lagos desta região estão envenenados, não é? Por causa deste trabalho da garimpagem, não é? Por causa do mercúrio que é usado, portanto, nesta atividade. Portanto, por todos estes homens que procuram ouro naquela região. Muito bem, e é, portanto, neste cenário duro, eu diria quase marginal, que nós vamos encontrar também a presença da Igreja. Sim, Paulo, mas que é também uma igreja muito pobre, como é fácil nós imaginarmos, com muita falta de recursos, mas que de qualquer das formas está presente, não é? Está ali junto à população. É uma igreja que está ao lado destas populações que são muito pobres, que vivem, como disse, à margem da própria sociedade. Podemos dizer que esta zona dos Andes no Peru, de que estamos a falar, é um exemplo, de certa forma, de uma contradição que é absurda. Por lá vemos pessoas que estão a esgaravatar a terra à procura de ouro, em busca de riquezas, mas que na verdade
vivem quase na mais absoluta pobreza. Sem dúvida, Paulo, e como se imagina, portanto, o ouro é muitas vezes apenas uma quimera e por isso muitos destes habitantes que vivem nesta região de La Rinconada também viram-se para coisas mais rentáveis, como é óbvio, para a sua sobrevivência no dia-a-dia, como por exemplo a plantação de coca, Paulo. Claro que isto traz também outros problemas, todos eles também muito graves, como por exemplo a questão da toxicodependência, mas também de toda uma economia que é ilegal, claro. E neste cenário, que não é de facto fácil, quais é que são os projetos da Igreja para estas populações? Bom, Paulo, eu posso dizer que há muitos projetos. A Igreja local fervilha em ideias, tem muitas ideias, muitas iniciativas, e, apesar dos poucos recursos. Portanto, apesar de ser também muito pobre, Paulo. Mas de facto tem muitas ideias e uma das ideias foi-nos apresentada então pelo bispo local, Dom Giovanni Cefai, que está a tentar que as pessoas cultivem não a planta da coca, mas café. O que promovam e está até a incentivar as pessoas a promover uma marca de café, uma marca a que ele chama de Café do Frade. Portanto, trata-se de uma ideia que implica reunir os agricultores locais nesta produção do café, mas também depois todo o seu processo, não é? Da torrefação, depois da sua comercialização, então com esta marca que o bispo nos fala, que é o Café do Frade. Portanto, vamos ver, Paulo, se isto funciona. Bom, mas para já parece de facto uma ideia excelente. Estamos, portanto, perante um bispo, de facto, que revela estar cheio de energia, cheio de imaginação, que calculo terá a seu lado também uma equipa de pessoas assim como ele, de mangas arregaçadas. Sim, podemos dizer que sim, Paulo. Apesar de ser uma equipa excelente, até é uma equipa muito pequena, com poucos recursos. Portanto, nesta prelatura há muitos desafios, há muito trabalho a fazer de evangelização que se torna cada vez mais difícil. Portanto, a começar pelo número exíguo de sacerdotes que existem, de padres e de irmãs que estão aqui. Portanto, neste momento, Paulo, este bispo conta apenas com 16 sacerdotes diocesanos, com 5 religiosas e com 4 seminaristas. De facto, são poucas pessoas para uma missão que é também difícil por causa, e importa sublinhar aqui também esse aspecto, dos acessos íngremes aos locais mais elevados das montanhas. Sem dúvida, Paulo, e esse é de facto um dos principais problemas. Portanto, estes locais são locais muito íngremes, são distantes, onde se chega só ao fim de muitas horas de caminho, por caminhos muito agrestes também. Há lugares que são habitados muitas vezes apenas por meia dúzia de pessoas e que só se chega ao fim de várias horas de caminhada pelas montanhas. Portanto, para ajudar todo este esforço missionário, Paulo, que a Igreja local faz, a Fundação AIS financiou, entre outros projetos, então, a compra de veículos todo o terreno. Portanto, foi um dos pedidos que a Igreja local fez com mais insistência à Fundação AIS e que temos procurado corresponder da forma possível a todos esses projetos, mas não só, claro. O padre O'Connell é um dos sacerdotes presentes na prelatura de Uncané, de que estamos a falar. Por ali, como ele nos vai dizer já de seguida, há muitos sinais da presença solidária dos benfeitores da Fundação AIS, que a Catarina acabou também de referir. Até a Casa do Bispo foi construída graças a essa ajuda. Melhor dizendo, a Casa do Bispo só foi construída devido a essa ajuda. Buenos días y bienvenidos a la prelatura de Huancané, aquí a 3.800 metros sobre el nivel de mar. Aquí estamos en las oficinas de la prelatura sede del obispo, que gracias a la ayuda de la iglesia necesitada se ha construido, se ha abierto el año pasado. Monseñor llegó en 2019 y no tenía oficinas donde atender a las personas en la prelatura. Gracias a usted se ha construido este edificio que el diciembre pasado se abrió. El primer piso, Monseñor, ha dedicado al pueblo para que los niños, los jóvenes puedan venir para reforzamiento, catequesis, talleres de arte y música, y los niños que están acudiendo aquí. En el segundo piso están las oficinas del obispo, la secretaria, para atender bien a las personas de toda la prelatura. Y el tercer y cuarto piso se está usando actualmente para el seminario, porque no tenemos dónde alojar los seminaristas. Y también está pensada esta parte arriba para alojar misioneros, personas que quieren visitar, apoyar a la prelatura voluntaria. Así que gracias a ustedes se ha construido esto para toda nuestra prelatura de Huancané. Foi o padre O'Connell a relatar como é a sede episcopal da prelatura de Uncané, uma casa edificada graças à ajuda da Fundação AIS. A Casa do Bispo é, digamos assim, o centro nevrálgico da Igreja nesta região dos Andes, nesta região montanhosa do Peru.
Mas há outros protagonistas, há outras pessoas que todos os dias têm como missão ajudar estas populações, de certa forma, esquecidas. Estas pessoas, estas famílias que vivem no alto das montanhas em condições agrestes. É o caso das missionárias de Jesus, Verbo e Vítima. É o caso também da Madre Maria Pia. Mi nombre es Madre María Pía, misionera de Jesús, Verbo y Víctima. ¡Bienvenida! Vivo en un pueblo pequeño de la sierra de Perú, donde la vida de la gente es muy difícil. Por eso estamos aquí. Junto con las madres, ayudamos a la gente. Muchas gracias, Madre. Nosotras cada día viajamos muchas horas para estar con la gente más abandonada. Esta gente ha sido afectada por el terrorismo. No querían recibirnos, se abría la puerta y se miraba así quién era, qué es lo que buscan, ¿no? Porque estaban con ese temor de que también nosotras podríamos ser parte de estas personas que han hecho mucho daño. Ya es muy diferente. Ayudamos a nuestra gente en lo espiritual para que conozcan un poquito más a Dios, porque ellas no sabían rezar, a veces no se reunían en la iglesia. Aquí no reside ningún sacerdote. Por eso el Santo Padre nos permitió asistir los matrimonios, bautizar y hacer la celebración. Estamos con la gente en sus situaciones más difíciles, en sus enfermedades, y les ayudamos al buen vivir. En esos momentos, ellos no están solos. Estos preciosos bienes. Cada día rezamos por nuestra gente y por nuestros bienhechores que generosamente nos ayudan para hacer posible nuestra obra apostólica. Nuestra entrega a esta gente es por amor a Dios, pero esta ayuda es gracias a nuestros bienhechores de ACN. Do continente americano, vamos agora até a África, vamos até a Nigéria, um país onde muitos procuram escapar à violência dos grupos criminosos, dos grupos terroristas que atuam com enorme impunidade em quase todo o país, embora com particular relevância no norte. E falamos hoje da Nigéria para recordar uma história absolutamente extraordinária, que já contámos, aliás, por aqui muitas vezes, mas que iremos recordar sempre que possível. Estou a falar da história de Lea Sharibu, uma jovem cristã raptada em 2014 por terroristas e que continua em cativeiro e que fez anos agora. Nós temos uma mensagem que um sacerdote nigeriano que vive em Portugal fez questão de lhe enviar, mas antes de o escutarmos, vamos recordar esta história. O que é que aconteceu, Catarina, a Lea Sharibu em 2014? Bom, Paulo, ela foi raptada por terroristas. Portanto, a Lea Sharibu tinha apenas 14 anos de idade, quando então, a 21 de fevereiro de 2018, homens armados que pertencem ao grupo temível, o Boko Haram, invadiram então a Escola Técnica de Ciências em Dapchi, no estado de Yobe, na Nigéria, portanto um estabelecimento de ensino oficial só para raparigas, e na altura levaram à força 110 meninas. Portanto, daí a poucas semanas foram todas libertadas, exceto Lea Sharibu, que ficou então em cativeiro por ser cristã e por se recusar a converter ao Islão, como os raptores o exigiam, não é? É muito importante sublinhar este ponto. Esta jovem era então ainda uma criança, tinha apenas 14 anos de idade e recusou ser libertada para não renunciar à sua fé, para não renunciar ao cristianismo. Sim, Paulo, é de facto uma história extraordinária, a sua coragem, não é? Desta jovem, desta rapariga, que demonstrou de facto uma coragem extraordinária e que nos interpela, Paulo, olhar para esta coragem, interpela-nos a todos nós que estamos aqui e que nos leva a olhar com admiração pelo que ela fez, de facto. Portanto, alguém aceitar ficar em cativeiro, às mãos de um grupo terrorista como é o grupo Boko Haram, só para não renunciar à
à sua fé. Portanto, é incrível, Paulo. E sabendo não é? Sabendo nós também que ela tinha apenas 14 anos de idade. Portanto, estamos mesmo a falar de uma jovem extraordinária e que estamos a falar ao nível quase de uma heroína, não é? Sem dúvida alguma. E ao fim destes anos todos e de todos os apelos, nomeadamente dos seus pais, claro, e de instituições como a Fundação AIS, a jovem cristã continua refém do Boko Haram e desconhece exatamente neste momento onde está e como se encontra. A história de Leah Sharibu é extraordinária e é emblemática. Ela é um dos símbolos mais poderosos da perseguição aos cristãos na Nigéria. E a Fundação AIS fez questão, Catarina, de o lembrar, faz questão, aliás, de o lembrar sempre que possível. Exatamente, Paulo. Portanto, e aliás, final disso é de facto nós todos os anos, não é? A relembrarmos o dia em que ela foi raptada, o dia do seu aniversário, não é? Portanto, e como estamos a fazer hoje aqui no nosso programa, portanto, e na quaresma do ano de 2020, Paulo, a Fundação AIS escolheu cerca de 40 pessoas, pessoas cujas vidas de facto são vidas extraordinárias, de exemplo para com os outros e para com Deus, não é? E que são, de facto, são histórias inspiradoras. E a Leah Sharibu estava entre estes heróis e mártires por amor, como nós os chamávamos, e que foi, de facto, presente nesta quaresma, que nos lembramos todos eles, cada dia da quaresma lembramos de um destes heróis, de um destes mártires de amor. Obrigado, Catarina. Como referi há pouco, nós temos uma mensagem que um sacerdote nigeriano, o padre Simon Ayogu, que está a viver em Portugal há mais de 2 décadas, fez questão de gravar agora e de enviar ao mundo através da Fundação AIS. Uma mensagem de esperança para Leah Sharibu, que no dia 14 de maio fez 21 anos de idade. Ela está em cativeiro desde fevereiro de 2014. Olá, Leah Sharibu. Sou Simon Ayogu e estou a mandar esta mensagem de Braga, Portugal. Eu sou da tua terra, Nigéria. Estou aqui para te dar uma mensagem de esperança e estou a mandar esta mensagem de esperança no dia que fazes 21 anos. Esse dia para ti é um dia especial, para nós é um dia especial, para os seus pais e aqueles colegas com quem fui estudar naquele dia em Dapchi, em Yobe State, na Nigéria, também é uma data muito importante. Com eles terias uma festa, com eles recordarias aquele dia que nasceste. Os teus pais teriam a alegria de te dar um beijinho naquele dia, mas infelizmente isto não acontece por aquilo que nós conhecemos. Estou aqui para te dizer que nós ainda estamos esperançosos de te ver um dia, para neste dia, quando fizeres anos, te cantar os parabéns cara a cara. Esta esperança nunca vai morrer entre nós, especialmente para os seus pais. Também para aqueles colegas que ainda têm memórias de ti, que ainda guardam aquela memória daquele dia de há 6 anos e alguns meses, quando foste raptada junto de outras meninas na tua escola de Dapchi, em Yobe State. Quando alguém nasce, Deus nos fala. Deus nos fala através de qualquer criança que nasce ao mundo. E o teu nascimento, Leah, não foi uma exceção. É verdade que o que aconteceu, aconteceu, mas isto não faz com que nós esqueçamos de ti. Nunca iremos esquecer de ti. Nunca iremos esquecer aquele dia que fez-se ouvir uma voz, um choro de uma criança inocente a nascer. Nada nem ninguém pode abortar a vida de uma criança que já nasceu. Mesmo quando a pessoa já não estiver à nossa beira, nós lembramos, nós fazemos memória. E é o que eu faço. Esta memória do teu nascimento que eu faço com esperança ainda de te ver em vida, de te ver junto dos teus. Se eu não visse, ao menos de ouvir que já estás de volta, que já estás de volta em vida e que o teu pai e a tua mãe já te viram e que já estão contigo de novo. Eu espero que esta mensagem chegue aos teus ouvidos. E quando ouvires esta mensagem, Leah, saiba que há pessoas de boa vontade, como eu, que ainda se lembram de ti, que ainda rezam e esperam o dia do teu regresso a casa. E, sobretudo, que te celebramos
celebramos a tua vida, celebramos o dia do teu nascimento, celebramos o fato de Deus ter te dado a nós. A vida é um dom. A tua vida, Leia, é um dom. Apesar de tudo aquilo que tu vives, que nós não sabemos, que nós não compreendemos. Também te digo que Nigéria não ficou melhor, mas é o teu país. Nigéria ainda está como estava, se não pior. Mas mesmo assim, se calhar, se tivéssemos pessoas como tu, teríamos uma Nigéria diferente. Por isso, volta para casa quanto antes, logo que puderes, mas fica sabendo que nós gostamos de ti, nós estamos à tua espera e nós celebramos a tua vida. Celebramos o dom de ti, Leia. Muito obrigado. Happy birthday, Lia. Muitos parabéns. A história de Leia Sharibu já foi publicada em muitos documentos da Fundação AIS, já foi apresentada como um exemplo concreto da perseguição e da violência contra os cristãos na Nigéria. Um desses documentos é o relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Trata-se de um trabalho exaustivo, produzido pela AIS a nível internacional e que é publicado de 2 em 2 anos. A mais recente edição deste relatório está a ser apresentada agora nas várias dioceses portuguesas e sempre na presença dos respectivos bispos. Depois da Madeira, de que falámos aqui há 3 semanas, foi agora a vez de Aveiro. E, como sempre, Catarina, com uma sessão muito concorrida e muito participada. É verdade, Paulo. De facto, correu muito bem esta apresentação do nosso relatório. Foi uma sessão, como disse, muito participada, muito vivida. Portanto, que decorreu na Sala dos Bispos, no Seminário de Santa Joana Princesa, em Aveiro. Estava praticamente cheia. Houve perguntas muito interessantes no final desta sessão e o Sr. Bispo, o Dom António Moiteiro, teve também uma intervenção muito interessante em que nos mostrou, a quem estava presente, de facto, destacou esta importância da missão, do trabalho da AIS no mundo, através das suas várias vertentes. Excelente. Iremos continuar a falar, claro, da apresentação deste relatório ao longo dos próximos programas. Antes da sessão ter começado, nós falámos com o Dom António Moiteiro, que nos descreveu o que sentiu quando leu o relatório. Vamos conferir agora a resposta. O que mais me impressionou foi que estamos habituados a ouvir falar das perseguições dos primeiros séculos ao cristianismo e a quantidade de cristãos que, pelo facto de serem cristãos, deram a sua vida por Jesus Cristo, foram martirizados pelo facto de serem cristãos. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para o século XX e tantas guerras até da religião, estamos a pensar aquilo que fizeram aos judeus na Segunda Guerra Mundial, o que foi feito aos cristãos na Guerra Civil Espanhola, o que se fez a perseguição comunista não apenas aos cristãos, mas a todas as expressões religiosas nos países assim, da Europa do Leste. Isto é para nos dizer que as perseguições, infelizmente, ainda não acabaram. Hoje continua a haver muita gente que, pelo facto de ser cristão, de acreditar em Jesus e proclamar o Evangelho, é perseguida. Foi isto que mais me impressionou. E que os números, eu já tinha conhecimento disso, mas que os números de hoje não são menos, mas até são mais do que nos séculos anteriores. O que significa que nós temos de continuar a levar o cristianismo, porque o cristianismo é semente de reconciliação, é semente de paz, semente de concórdia e de comunhão. E claro que isto tem consequências, e as consequências é o martírio, é a perseguição, é o não quererem, portanto, que os discípulos de Jesus continuam hoje a anunciar o Evangelho e a construir o Reino de Deus. Mas olha, eu quando li os dados fiquei impressionado pelos números, pela quantidade e em tantos lugares do mundo. Isto é, não diz respeito apenas, imaginemos, à Europa, ou à África, ou à Ásia, ou aos países muçulmanos.
É um plano global. É um plano global em todo lado que são perseguidos os cristãos. Foi Dom António Moiteiro, o Bispo de Aveiro, momentos antes de se ter começado a apresentação do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, isto na quinta-feira, dia 16. E agora vamos até à China, vamos até à Diocese de Macau, ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia relevante da vida da Igreja desta região do globo. A visita do Papa Francisco a 4 países do Sudeste Asiático entre os dias 2 e 13 de setembro está já a gerar uma grande movimentação aqui em Macau e também em Hong Kong. O Papa Francisco, durante esse período do mês de setembro, irá visitar a Indonésia, a Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. Aqui em Macau foram já feitas várias entrevistas a padres timorenses que passam aqui pelo território com muita frequência e também há alguns residentes de Macau que são oriundos de Timor-Leste. Todos eles mostram uma grande alegria por o Papa Francisco se deslocar ao mais novo país da Ásia, mostrando que esta viagem é como que um complemento, muitos anos depois, da grande viagem que o Santo Papa João Paulo II fez também ao Sudeste Asiático e, nomeadamente, a Timor-Leste. Dizem alguns que este é um fecho de ciclo para um novo Timor-Leste que também no catolicismo continua a ter as suas raízes e a crescer com muita pujança. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós temos algo ainda temos muito para lhe apresentar. Temos, por exemplo, de falar de Moçambique, da campanha de ajuda a Cabo Delgado. Além de fazermos o ponto da situação do que de mais relevante aconteceu em relação aos ataques terroristas, vamos escutar o apelo que um sacerdote nos enviou para que a nossa ajuda chegue depressa a esta região. O que se passa em Cabo Delgado é de tal forma grave que tem mesmo de ficar aí desse lado para ficar a par de todas as novidades. Mas agora vamos para um breve intervalo. Até já! ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. Thank you to all our benefactors. Continúen
con esta linda misión de ayudando a la iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти нам в магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. В Запорожье на Львовском поезде мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Airo e comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, que arriscam a sua vida pela fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, o próprio medo, para se manterem fiéis ao que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. ب7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلا عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا.
بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيران الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركون، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى تاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، عشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral da ajuda à igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. Na semana passada demos grande destaque aqui no nosso programa à situação extremamente grave que se está a viver em Moçambique, no norte deste país africano de língua oficial portuguesa. De facto, desde há vários anos que a província de Cabo Delgado está a ser palco de sucessivos ataques terroristas, ataques que têm vindo a aumentar desde o início do ano e que culminaram, como contámos aqui, num grande ataque à vila de Macomia. E falamos de Cabo Delgado também porque a situação humanitária
é muito preocupante e porque a Fundação AIS lançou uma campanha de ajuda para a igreja local, campanha que neste contexto é mesmo vital. Já vamos escutar o apelo de um sacerdote que pede ajuda para Cabo Delgado, mas antes disso temos de fazer como que o ponto da situação. Como é que estão as coisas, Catarina? Bom, Paulo, nos dias de hoje falar de Cabo Delgado, falar de Moçambique é sinónimo de ataques, de violência, de populações em fuga, de medo, não é? De um cenário dramático do ponto de vista humanitário. Portanto, o ataque à Vila de Macomia que falámos aqui na semana passada, Paulo, mostrou de facto que os terroristas estão a ficar cada vez mais ousados, que já nem se coíbem de enfrentar as forças de segurança nacionais. E, portanto, tudo isto indica, Paulo, que eles estão-se a tornar cada vez mais fortes e muito provavelmente estamos também perante uma nova fase desta onda de violência que tem assolado nos últimos tempos Moçambique. Estamos a recordar, essencialmente, o ataque à Vila Estratégica de Macomia, ataque que começou na madrugada de sexta-feira, dia 10 de maio, e que levou centenas de pessoas a fugir em pânico para as matas. Uma dessas pessoas, um jovem que levava a sua filha ao colo, gravou uma mensagem a contar o que se estava a passar. Família, são 5 horas agora e os malfeitores acabaram de atacar base militar, o mais confiado daqui da Vila de Macomia. E neste momento que eu estou a falar, há um fogo terrível, mas super terrível, acontecendo agora na Vila de Macomia. Precisamos de socorro. Aqueles jovens lá precisam de socorro. Aqueles que estão por perto de socorro. Eles estão com tudo. Este jovem gravou esta mensagem enquanto fugia dos terroristas que tinham acabado de atacar a Vila de Macomia. Com ele fugiram também, Catarina, centenas de pessoas. Sim, Paulo, mal se escutaram os primeiros tiros, portanto a população fugiu para as matas, tem sido assim, aliás, desde que começou esta nova insurgência. Portanto, desde outubro de 2017, Paulo, quando ocorreu o primeiro ataque, então, nesta região de Moçambique, milhares e milhares de pessoas fugiram já das suas casas, tiveram de abandonar tudo o que tinham, o pouco que tinham, com medo destes terroristas e que têm lançado, como temos falado aqui quase sempre nos nossos programas, têm lançado tantos ataques com uma enorme violência, que têm decapitado pessoas, que têm queimado casas, têm queimado escolas, centros de saúde, igrejas. Portanto, é preciso lembrar, Paulo, neste momento há cerca de 1 milhão de deslocados em Moçambique e todos eles são vítimas diretas destes ataques terroristas. A situação, de facto, tem vindo a ficar, de certa forma, fora do controlo. Esta nova onda de ataques começou no final do ano passado, teve um epicentro gravíssimo em fevereiro, com uma série de ataques no distrito de Chiur, em que todas as capelas cristãs foram destruídas. Depois houve um tempo de alguma acalmia, que correspondeu sensivelmente ao período do Ramadão, entre 11 de março e 9 de abril, e agora assiste-se ao regresso em força dos ataques, das movimentações dos terroristas e, claro, do medo. Vamos continuar a falar por aqui de Moçambique, da urgência da campanha lançada pela Fundação AIS, uma campanha que é um autêntico SOS por Cabo Delgado, mas antes disso vamos recuperar agora a mensagem que o Bispo de Pemba, Dom António Juliaço, nos enviou em fevereiro, logo após a série de ataques de que falámos e que visaram, sem sombra de dúvidas, a comunidade cristã, que viu as suas capelas serem todas destruídas, serem todas queimadas na região de Chiur. O medo está de regresso a Moçambique. Os terroristas estão de novo a atacar as aldeias em Cabo Delgado, a matar e a raptar pessoas, a queimar casas e a destruir dezenas de capelas. A situação é catastrófica no plano humanitário. A violência perpetrada neste distrito nas 2 últimas semanas foi de tal forma que cerca de uma dezena de aldeias, algumas muito populosas, foram visadas, com destruição de habitações e instituições.
Nessas aldeias, todas as capelas cristãs foram destruídas. São tantos os rostos em êxodo, atônitos, tristes, com um sorriso de desespero. Carregam alguma trouxa na cabeça ou na única bicicleta familiar. É tudo o que agora lhes resta. Certamente não tarda que chegue a fome, a sede e as doenças. O risco maior é de serem rostos esquecidos em função de outras guerras do mundo. Definitivamente, não podemos ficar sem fazer nada. Não é momento de nós nos calar, não é momento de cruzar os braços. É momento de gritar alto. Queremos socorro em Cabo Delgado. Queremos ajuda imediata para resolver esse problema. Neste momento, o povo precisa de comida, o povo precisa de cobertores, o povo precisa de um abrigo. A situação é catastrófica no plano humanitário. Eu, Padre Fonseca, tenho acompanhado e sei muito bem o quanto vocês conseguem e o quanto é urgente na Diocese de Pemba. Por isso, sem muitas palavras, o que eu digo é socorro, SOS para Cabo Delgado, ajuda urgente para o povo de Cabo Delgado. A Diocese de Pemba agradece e nós que somos de Cabo Delgado agradecemos desde já. Pedimos das diversas formas a vossa ajuda com urgência e Deus abençoe-vos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O medo está de regresso a Moçambique. Os terroristas estão de novo a atacar as aldeias em Cabo Delgado, a matar e a raptar pessoas, a queimar casas e a destruir dezenas de capelas. A situação é catastrófica no plano humanitário. Saiba como pode ajudar. Ligue 21 754 4000 ou visite a página na internet em fundacao-ais.pt. O Bispo de Pemba e o Padre Fonseca, que acabámos de escutar, apelam à solidariedade do mundo para com Cabo Delgado, a região norte de Moçambique. A situação, já o dissemos, é particularmente grave do ponto de vista humanitário e a Fundação AES lançou mesmo uma campanha cujo nome diz tudo: SOS por Cabo Delgado. Sim, Paulo, portanto a nossa campanha no fundo é uma resposta a estes apelos que recebemos quase diariamente vindos da Igreja de Moçambique, que procura então socorrer milhares de pessoas, que procura socorrer as milhares de famílias que fugiram, que perderam o pouco que tinham e que precisam de ajuda para tudo, para a sobrevivência básica no seu dia-a-dia, claro. Esta situação de facto é preocupante, até porque, como nós aliás acabámos de dizer, os ataques prosseguem. E todos os dias há novos deslocados, há novas pessoas em fuga. Precisamente, Paulo, e portanto os ataques sucedem-se quase a um ritmo que começa a ser alarmante. E podemos dizer que as populações de Cabo Delgado vivem num sobressalto constante, diário. E face a tudo isto, face ao avolumar desta crise, a Fundação AES, que tem vindo de facto a receber mensagens, apelos de responsáveis da Igreja para que toda a ajuda possível seja mesmo canalizada para Cabo Delgado. Na semana passada nós escutámos o apelo de Dom Diamantino Antunes, bispo de Tete, e hoje vamos ouvir o padre Edgar de Silva, o missionário saletino que, Catarina, conhece bem a violência causada pelos terroristas em Cabo Delgado. É verdade, Paulo, porque este padre, o padre Edgar, estava então na missão em Ngolololo, a segunda maior cidade da diocese e a mais antiga da diocese de Pemba, quando se deu então um dos ataques mais brutais dos terroristas. Portanto, foi em novembro de 2020, Paulo, e praticamente na altura ficou tudo destruído. O padre e a população local tiveram de fugir, tiveram de esconder nas matas. Houve o relato de massacres cometidos por estes terroristas, com muitas pessoas que foram decapitadas, mas também muitas casas foram queimadas, foram destruídas, e a missão católica também que existia foi totalmente destruída, Paulo. A missão foi totalmente destruída. Vamos então ao encontro deste sacerdote, o padre Edgar de Silva, missionário saletino, que conheceu na pele, como a Catarina acabou de descrever, a violência terrorista em Cabo Delgado. O padre Edgar enviou agora uma mensagem para a Fundação AES apelar precisamente à ajuda de todos. E ele até diz que nestes tempos tão duros, o nome da Fundação AES, e ele não diz Fundação, mas sim Associação, o nome devia mudar para Associação dos Irmãos Solidários. Vamos escutar.
Amigos e amigas da AIS, Associação da Igreja que Sofre. Sou Padre Edgar, conheço de perto a situação da guerra em Cabo Delgado. Em outubro deste ano, já vai para 7 anos. 7 anos de dor e de sofrimento. Das dificuldades das famílias deslocadas, que tiveram que sair de suas aldeias, de suas comunidades, não porque queriam, mas pela força dos ataques e desta guerra cruel. Conheço de perto o sofrimento e as lágrimas de pais, mães, irmãos que choram os seus desaparecidos ou aqueles que morreram e eles não tiveram nem a oportunidade de fazer o sepultamento dos seus entes queridos. Conheço de perto esse quadro tão dramático e tão cruel. Os ataques terroristas em Cabo Delgado. Esta guerra que podemos dizer assim que tem vários fatores, mas nesse momento nós não queremos discutir os fatores da guerra, mas queremos apelar e pedir o seu gesto solidário em favor de Cabo Delgado através da Associação da Igreja que Sofre. Aliás, nesse sentido, mudaria até o significado da AIS. Nesse momento, AIS significa Associação de Irmãos Solidários. Associação de Irmãs Solidárias, que sentem com a dor do próximo, que sentem com a dor do outro. Portanto, esse pedido, seja solidário com a causa de Cabo Delgado. Cabo Delgado necessita da sua solidariedade. Associação da Igreja que Sofre. Associação de Irmãos Solidários. Foi o Padre Edgar Silva num apelo a todos os que nos estão a ver neste momento para serem solidários para com Cabo Delgado, a região mártir de Moçambique, que vive tempos muito duros por causa dos constantes ataques terroristas que estão a levar ainda mais pobreza e miséria a esta região, que é já a mais pobre, de um dos mais pobres países do mundo. Estamos a falar em solidariedade e, Catarina, é preciso lembrar que há uma maneira fácil e muito eficaz de ajudar todos os cristãos nestes países todos que falámos aqui hoje, nomeadamente, por exemplo, de Moçambique. É verdade, Paulo, e a forma mais fácil e completamente gratuita, então, de podermos ajudar todos estes cristãos que falámos hoje aqui no programa e todos aqueles que vivem em países onde a Igreja é perseguida, onde a Igreja é necessitada, onde a Igreja precisa de ajuda para sobreviver, de facto, como eu dizia, então, a forma mais fácil e gratuita é, de facto, através da consignação de 0,5% do nosso IRS. Portanto, basta nós fazermos uma cruz na nossa declaração de IRS e consignarmos, então, 0,5% do nosso IRS para a Fundação AIS. Se todos fizermos isto, Paulo, e isto não custa absolutamente nada, se todos nós fizermos isto, podemos ajudar, sem dúvida, mais cristãos que precisam da nossa ajuda para a sua sobrevivência. Muito obrigado, Catarina. Como preencher esta declaração, que é muito fácil, como fazer esta consignação no IRS, é o que vamos ficar a saber já de seguida. A consignação de 0,5% do IRS não tem qualquer custo para si. É um gesto simples e rápido, através do qual pode ajudar sem ter que gastar. O donativo é retirado do imposto total que o Estado liquida, não afetando o que tenha que receber das finanças. Assim, ao doar 0,5% do seu IRS, sem custos acrescidos para si, estará a ajudar a Fundação AIS no seu trabalho junto às comunidades cristãs mais necessitadas. Para isso, basta que no modelo 3, quadro 11, campo 1101, selecione a opção Instituições Religiosas e insira o NIF da Fundação AIS, 505 152 304. Muito obrigado. É fácil, não é? Fazendo uma cruz
na sua declaração de IRS, está a ajudar a suportar a cruz dos cristãos perseguidos no mundo. E assim, com esta informação útil, que é também um desafio à nossa solidariedade, chegamos praticamente ao fim do nosso tempo. Resta-me apenas para lembrar que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AES está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AES em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço com amizade. Até à próxima semana, se os quiser.